PT infiltrado agora nas igrejas evangélicas. Esse é mais um vídeo do meu canal, fiquem comigo. Para conseguirem mais e mais adeptos ao seu projeto criminoso de poder, o PT é capaz de qualquer coisa. O próprio Lula já deixou bem claro do que eles são capazes para se perpetuarem no poder. Vejam esse vídeo. É por isso que nós temos que garantir a reeleição da Dilma. Ó, Dilma, vou lhe contar uma coisa. Se eles tentaram 2 vezes me derrotar e não me derrotaram. Me derrotaram no comecinho, quando eu ainda estava meio... Se eles não evitaram a gente te eleger quando ninguém te conhecia, eu vou te contar uma coisa. Eles não sabem o que nós seremos capazes de fazer. Eles não sabem o que nós seremos capazes de fazer. E alguém duvida que o PT é capaz de se aliançar até mesmo com o diabo para recuperar o poder que eles vêm perdendo? Nós todos sabemos que o PT, para chegar ao poder, ele foi primeiro se infiltrando em vários espaços da sociedade, como, por exemplo, os movimentos estudantis, as universidades públicas, sindicatos e uma parte expressiva da Igreja Católica, especialmente pela propagação da teologia da libertação. Uma parte da Igreja Católica foi tragada por essa teologia da libertação. Ela surgiu aqui no Brasil no final dos anos 60, começo dos anos 70. Esse aparelhamento da máquina pública e dos movimentos e da Igreja Católica foi dito pelo próprio Lula num vídeo que também tomou as redes sociais. Vejam. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. Sério? E eu era fruto da teologia da libertação, dos sindicalistas. Nenhum partido político nunca elegeu a quantidade de camponês, de nego de fábrica que o PT elegeu. Ainda no interior tem uma base do PT muito fiel à sua origem. Porque tem uma parcela da nossa base ligada à comunidade de base da igreja. Que é xiita. Que é xiita. Mas é xiita em função da circunstância. Até dizer assim, não havia espaço para a esquerda chegar ao poder via eleitoral. Que ano é isso? 98. Que, portanto, tinha que ficar preocupado com disputar a eleição, tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. E a gente vai mudando a relação do Estado com a sociedade e vai contribuir, não é? Pois bem, antes de entrar no assunto que me motivou a fazer esse vídeo, vamos falar primeiro dessa parte da Igreja Católica que foi tomada pela teologia da libertação. Os papas João Paulo II e o Bento XVI, eles se colocaram fortemente contra a teologia da libertação da forma como ela é propagada aqui na América Latina, especialmente aqui no Brasil pelo PT. Porque existe uma teologia da libertação, eu tenho dificuldade para pronunciar teologia aqui nesse vídeo, tive que cortar várias vezes. Segundo esses papas, há uma teologia da libertação que é saudável, que é boa, que é aquela vinda dos ensinamentos de Cristo, que tem como ponto central ou pontos centrais a primazia do reino de Deus e a redenção. Lembrando que a redenção nada mais é do que o resgate e a reabilitação do ser humano por Cristo Jesus, que é o nosso único redentor. Ninguém nega, sendo cristão, que a sociedade tem que dar um olhar
para a pessoa mais carente, para a pessoa mais pobre, com menos oportunidades, com menos condições sociais, os chamados hipossuficientes. A própria legislação, eu que sou advogada, né, sempre levo para o lado jurídico, não tem como não levar, mas a própria legislação, talvez não inspirada pelos ensinamentos de Cristo, mas por uma coisa muito óbvia, ela trata o desigual de forma desigual. Porque o que é a igualdade que está na Constituição Federal? Não é o que o leigo diz, a lei tem que ser igual para todos. Não, isso não é igualdade. O que a Constituição Federal prega é que a lei deve tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então, o idoso, a lei diz que ele tem que ser tratado diferentemente de uma pessoa mais jovem. Por quê? Porque o idoso e o jovem são desiguais, portanto, tem que ser tratado de forma desigual, ou seja, há uma prioridade para o idoso. E assim sucede quanto à pessoa enferma, ou quanto a grávida e pessoas deficientes físicas. Então, essa é a verdadeira igualdade, é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então, a pessoa verdadeiramente cristã, ela não precisa ser de esquerda para saber que a pregação de Cristo foi nesse sentido. A sociedade tem sim que dar um olhar para o mais pobre. Porém, o próprio Cristo reconheceu que, diferentemente do que prega a esquerda, nós nunca conseguiremos exterminar com a pobreza. Porque a esquerda prega que nós temos que acabar com a pobreza. Inclusive, dizem eles que o Lula acabou com a pobreza. Isso é impossível, porque o próprio Jesus Cristo disse que os pobres nós sempre os teríamos conosco. O que não quer dizer que nós não devamos auxiliar os pobres e termos políticas públicas para ajudá-los. Essa teologia da libertação propagada pelo PT é a teologia nociva, aquela que não é aceita, pelo menos por esses dois papas, né, que eu fui estudar, eles não aceitam, porque é uma teologia que é propagada apenas com o objetivo de promoção social, econômica e política. Né? É aquela teologia que incentiva a luta de classes. Sabe aquela frase, eles contra nós, nós contra eles? É a teologia que promove a radicalização, coloca dois polos um contra o outro. E não foi isso que Cristo pregou. O Caetano Veloso tem uma música muito famosa chamada Dom de Iludir. Essa música ficou famosa na voz da Gal Costa. E ela tem uma frase que diz assim: você diz a verdade, e a verdade é o teu dom de iludir. Não tem nada mais fácil do que você iludir uma pessoa com parte da verdade. Porque se você iludir a pessoa com a mentira é mais difícil, porque ela pode perceber que é mentira. Mas se você pegar uma parte da verdade e utilizá-la para colocar uma mentira como verdade, vai ser mais fácil você conseguir iludir essa pessoa. E é exatamente isso o que o PT faz. E o PT faz isso porque, claro, iludir uma pessoa com a verdade, ou com parte da verdade, como é o caso da teologia da libertação, além de ser muito mais fácil, é também muito mais eficaz. Mas voltando à questão da teologia da libertação propagada pelo PT, até para irmos direto para o tema desse vídeo, nós temos que lembrar o seguinte: o Papa Bento XVI, quando ele ainda era cardeal, isso foi em março de 1984, ele publicou um texto relativamente grande, e eu vou trazer aqui para vocês basicamente a conclusão dessa questão. O nome do texto é: Eu vos explico o que é a teologia da libertação.